Olá, você que nos assiste, eu sou o John Lima e vou apresentar um pouco aqui sobre o nosso combo, que é o nosso Foco Tech, para você que procura uma solução de site, motor de reservas e Channel Manager, né, gestor de canais. Então vamos lá? Basicamente é o seguinte, hoje a gente fornece um site totalmente completo e personalizável. Então, nesse caso, você consegue estar incluindo toda a sua identidade visual, como marca, fotos, textos, políticas a respeito do seu meio de hospedagem. Então, esse site aqui é um site modelo nosso, um site teste, e nesse caso aqui, só demonstrando que os menus não tem limite de quantidade de menus, não tem limite de quantidade de páginas, então é um site visualmente bem bacana e que atende perfeitamente para o que você procura. Então, primeiramente, apresentando o site, nós temos aqui o menu. Descendo um pouco mais, a gente tem uma barrinha de pesquisa, que é o motor de reservas. Já já vou mostrar para vocês. Temos Hora de Quem Somos, explicando sobre o estabelecimento de vocês, um sistema de cashback, que basicamente é um recurso do motor de reservas. E como o nosso site e o nosso motor de reservas são totalmente integrados, nesse caso você habilita esse recurso no motor e já consegue habilitar para poder aparecer em seu site, que seria com foco. Esse programa de cashback, como é que funciona? O meu está configurado como 10%. Isso quer dizer que, se eu fizer uma reserva de R$ 1.000, eu vou pagar normalmente R$ 1.000 para o estabelecimento, porém, após o checkout, eu vou ter R$ 100, ou seja, 10% desse valor para aplicar como desconto para uma reserva futura com vocês mesmos. Então já facilita bastante, gera recorrência de hóspede e acaba fidelizando o seu cliente também. Detalhe que você consegue delimitar o período máximo que ele consegue estar utilizando, até para não ficar eternamente disponível esse crédito no estabelecimento. Além disso, você tem vários outros gatilhos de vendas. Então, além de você conseguir criar promoções diretamente no próprio motor de reservas, você também consegue estar criando pacotes promocionais no seu motor e habilitando uma página exclusiva, um conteúdo exclusivo para aquele pacote diretamente no seu próprio site. Então, aqui a gente tem uma área de Réveillon, por exemplo, onde você pode colocar ou não um desconto para esse pacote promocional. Eu tenho um título, descrição, a partir de e a forma de pagamento, um cronômetro de quanto tempo falta para poder acontecer. E quando eu clico em reservar agora, ele me direciona para uma página específica, onde eu consigo ter mais fotos, mais informações. Então ele traz um breve descritivo a respeito que eu consigo estar incluindo e também traz aqui as minhas categorias de acomodações. Isso tudo para poder facilitar não só a experiência de quem está comprando, mas principalmente está facilitando a venda desse produto nessa data específica. Voltando para a tela inicial, basicamente a gente tem aqui também a parte de acomodações, ou seja, nessa parte aqui aparecem as categorias das suas acomodações. Quando eu clico em mais detalhes, ele traz mais informações sobre essa categoria, e além de trazer mais informações, mais fotos, descritivos, comodidades, como o site e o motor são totalmente integrados, nessa mesma área eu já consigo estar apresentando aqui, basicamente, as datas disponíveis para poder pesquisar, ou seja, que tem uma acomodação ou mais disponíveis para esse período, e o valor da diária média para esse período aqui também. Então, eu já consigo logo de cara ter uma noção dos dias disponíveis para poder pesquisar e qual a noção de valor também para os períodos que eu tenho interesse, se é mais barato final de semana, dia de semana, e eu já consigo estar, inclusive, pesquisando diretamente por aqui. Primeiro ponto, você não só melhora a experiência do usuário, a experiência do seu cliente que está acessando, mas você facilita todo o processo de compra. E isso, consequentemente, pode estar te ajudando a estar convertendo mais. Voltando para a tela inicial aqui do site, a gente também tem uma área aqui de web check online, onde eu consigo colocar o e-mail, o número da reserva e eu tenho acesso a FNRH para poder preencher os meus dados antes do check-in. Tem uma parte de galeria de fotos, onde eu consigo subcategorizar e trazer várias fotos de forma bem organizada a respeito do meio de hospedagem. Tenho também uma galeria de vídeos, que ele pega esses vídeos do YouTube. Temos a parte de depoimentos, então o cliente ele consegue acessar o site, fazer um depoimento, e esse depoimento você quem habilita qual você quer colocar em destaque no seu próprio site, para poder estar trazendo essas informações aqui. Tem uma área de notícias, que é muito comum os nossos clientes trabalharem como se fosse um blog, trazendo conteúdos da própria região, então eles cadastram conteúdo sobre o que fazer, principais pontos turísticos, outras informações importantes, porque com o decorrer do tempo essas informações elas passam a indexar organicamente no próprio Google e, consequentemente, acaba melhor ranqueando o seu site nas páginas de pesquisas do próprio Google também. E aqui tem um mapa de localização, dados para contato, rede social. Dá para trazer aqui o seu número do WhatsApp também, tá?
No meu caso, ele está do lado esquerdo, mas dá para colocar do lado direito também, onde facilita aqui, basicamente, para falar diretamente com o número do meio de hospedagem via WhatsApp. E esse chatzinho que está aparecendo aqui logo no lado direito é de um grande parceiro nosso, que é a AskSuite. É um chatbot que integra totalmente com a nossa ferramenta e logo facilita, né, toda a parte de automação de atendimento, já integrando com o nosso motor de reservas. Bora fazer uma pesquisa aqui para a gente ver como é que funciona. Aqui eu já consigo saber os dias disponíveis para poder pesquisar. Supondo que eu não tivesse nenhum quarto disponível mais no dia 26. Ele nem estaria disponível para eu poder estar clicando. Isso já visando a experiência do usuário, que é meio chato, né? Quando você pesquisa um período e, consequentemente, não encontra nenhuma acomodação disponível. Então, já é antecipando esse possível problema, já avisando a experiência aí do seu hóspede, né? Do seu futuro hóspede. Então, eu escolhi aqui o período que eu tenho interesse, para quantos hóspedes eu tenho interesse aqui também, cupom promocional. Detalhe que dá para criar vários pacotes promocionais, então assim, eu posso dar um desconto para quem reservar com antecedência mínima de 30 dias, posso dar um desconto para reservas de última hora, posso dar uma noite gratuita se o meu cliente colocar 5 noites, a sexta eu consigo configurar para sair de graça. Então dá para criar vários gatilhos de conversão diretamente no motor. Segundo detalhe aqui, ó, eu tenho um refine em sua pesquisa para poder refinar e facilitar todo o filtro do que eu estou procurando. Sempre quando tem uma reserva, no mínimo uma reserva no período que eu pesquisei, basicamente a gente traz essa informação aqui, que é um gatilho de conversão também, dizendo que esse período ele foi reservado 3 vezes recentemente, que os preços podem subir. Isso é para gerar aquele gatilho da escassez de que, se ele não comprar agora, ou o preço vai subir, ou ele já não vai ter mais vaga para poder comprar. Então aí já consegue estar flexibilizando a venda. Tenho aqui as condições de pagamento. Se eu tiver o programa de cashback ativo, que é o sistema de fidelidade, ele aparece aqui para mim também o quanto de crédito eu vou ganhar se eu reservar essa categoria de quarto, essa acomodação. Para uma mesma categoria ou para uma mesma acomodação, eu consigo ter mais de um tipo de tarifa, então eu posso ter uma standard com café, cobrando uma diária um pouco mais alta, ou uma standard sem café, com a diária um pouco mais baixa, tudo isso para não perder a venda. E além disso, eu consigo trazer aqui a diária média, as taxas e o total com algumas condições de pagamento, ou seja, eu tenho um valor à vista, com um valor mais reduzido, e eu também tenho um parcelado sem juros, que ele já informa aqui quanto é que ficaria o valor das parcelas, já para facilitar a venda. Supondo que eu tenha interesse, é só colocar no carrinho. Posso pesquisar outros períodos também, colocando todos eles no carrinho aqui. Aí é só clicar em finalizar. Dá para vender opcionais, então eu posso colocar ingressos, noite romântica, qualquer outra coisa que eu tenha interesse em comercializar no meu estabelecimento, que seja um atrativo para ajudar no processo de venda, ou até mesmo para o cliente saber que você tem, dá para você colocar aqui. Coloquei aqui um opcional, cliquei em continuar. E aqui, pessoal, já estou preenchendo os meus dados enquanto responsável pela compra. Nesse caso, como é que funciona? Tem uma coisa muito interessante do sistema, que a partir do momento que o John preenche esses dados, se por algum motivo o John não finalizar sua reserva, o sistema entende que eu abandonei o carrinho e ele automaticamente me manda um e-mail pedindo para finalizar. É o que a gente chama de recuperação de carrinho. Então a ideia é que você tente recuperar a possível venda que você teria e acabou não tendo. E detalhe que no próprio sistema você também consegue estar tendo acesso a esses dados para poder proativamente entrar em contato com o cliente. Você já consegue identificar o período que ele pesquisou, qual data e horário que ele fez a pesquisa. Lá você já tem os dados dele para poder tentar ligar e tentar converter essa venda. Clique em avançar. Aqui eu vou preencher os meus dados enquanto hóspede. Então eu posso ser o responsável pela compra, mas quem vai se hospedar serão basicamente os meus amigos, não tem problema algum quanto a isso. Então preencher aqui. João 2, Lima 2, ok. Dados preenchidos. Detalhe que aqui, se eu estiver comprando um quarto de solteiro, eu posso ter uma configuração também. Um exemplo, comprei um quarto duplo. Só que eu posso ter um duplo, 2 camas de solteiro e um duplo, uma cama de casal. Então aqui você consegue estar dando essa possibilidade, caso você tenha interesse, para o seu cliente escolher qual que ele tem mais interesse em estar comprando. Pronto. E aqui nós temos as formas de pagamento. Basicamente, a gente tem 4 formas de pagamento: depósito bancário, cartão de crédito, Pix e pagamento direto na recepção.
O pagamento via cartão de crédito, ele funciona de forma automática. Então, hoje nós atualmente integramos com os principais adquirentes do mercado e você pode estar consultando essa relação com o nosso time comercial ou com o nosso time de suporte, tá? Mas vou utilizar como exemplo a PropStone, onde é uma adquirente na qual somos parceiros oficiais. Nesse caso, a gente configura a sua conta da Stone e toda a venda que é feita via cartão de crédito diretamente pela PropStone já é transacionado diretamente no sistema. Então, nesse caso, o dinheiro não passa pela gente. Ele já transaciona diretamente na Stone, a reserva já cai no sistema como pagamento total ou pagamento parcial, a depender da sua política de pagamento, e você já vai ver na sua conta Stone o valor que foi transacionado. E a reserva já cai como paga no próprio sistema. Isso é bastante interessante porque você automatiza todo o seu processo de compra diretamente pelo seu estabelecimento, de forma segura, sem burocracia, e isso te ajuda bastante a estar convertendo mais. Tem a forma de pagamento via Pix, que até então ela funciona de forma offline. Então, nesse caso aqui, você preenche suas credenciais, seus dados da chave Pix. No entanto, eu faço pagamento, mas você precisa fazer uma conciliação bancária para poder alterar o status de pendente de pagamento para pago ou pagamento parcial. Mas é bem tranquilinho. Tem muito cliente nosso que já viu que o responsável pela compra é fulano de tal, quem fez o Pix foi fulano de tal, os valores coincidem, a diferença de tempo da transação para a data o horário da reserva é quase o mesmo, então ele já vai lá e faz a alteração de forma manual, sem precisar com que o cliente envie esse comprovante, apesar que você consegue passar essas orientações aqui também diretamente na forma de pagamento. E o pagamento direto na recepção é quando o cliente ele deixa para te pagar somente no dia do check-in, ok? Eu tenho esse li aceito termos e condições, onde você apresenta todas as suas políticas de cancelamento, de criança, você traz o seu contrato. O nosso ele está bem sucinto, mas não tem limite de informação, pode botar o dado que for necessário. E aqui, feito a reserva, basicamente o sistema ele envia o e-mail, tanto para você, hoteleiro, hoteleira, ou dono de aluguel por temporada, ou pousadeiro também, né? E nesse caso aqui, a gente manda o e-mail para vocês, para o seu cliente, para o seu hóspede final, com todas as informações sobre a reserva, e aqui a gente manda também um voucher, onde ele consegue ter todo um resumo do que foi comprado, e com forma de pagamento, responsável pela compra, e todas as suas políticas e contrato bem detalhadinho aqui, além de ter os seus dados para contato no final, caso ele tenha alguma dúvida, caso queira entrar em contato, ou até mesmo precise de alguém no dia do check-in, para tirar dúvida de alguma informação importante. Feito isso, só um ponto que é interessante eu mostrar aqui, esse é um outro site modelo nosso, mas o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é a área do cliente, onde os seus clientes têm acesso diretamente ao seu site, ao seu motor de reservas com foco, a uma área onde ele consegue consultar todo o seu histórico de reservas que foi feito diretamente com o estabelecimento. Então aqui eu consigo ver as principais informações, como check-in, check-out, quantidade de hóspedes, quem foram os hóspedes, o valor total da minha reserva, qual foi o tipo de tarifa, consigo inclusive ver o status de pagamento, então aqui todas as minhas estão em análise. Além disso, eu consigo ter todo o meu controle de créditos que é referente ao sistema de cashback, ao sistema de fidelidade. Então, assim, eu consigo saber quais são os créditos que eu tenho a liberar, que ele só libera após o check-out, os créditos que já foram utilizados, os expirados, e os que tem a liberar aqui, eu consigo gerar um cupom de desconto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui créditos liberados no valor de R$ 1.000, eu posso gerar um cupom de desconto de apenas 500, eu resgato esse crédito em cupom de desconto que eu consigo estar aplicando na reserva como cupom promocional, cupom de desconto. E aqui eu tenho todo o meu histórico de uso e todo o meu extrato também de uso e também de crédito que foi expirado. Então, a área aqui é basicamente uma área bem completa aí, que é a área do seu cliente. E é bom quando o cliente tem um controle desses dados, dessas informações. E aqui você tem acesso à nossa extranet. Basicamente, a nossa extranet é onde você vai estar acompanhando todas as suas vendas, todas as suas reservas. Então, eu vou mostrar os principais pontos aqui que realmente vão fazer diferença no seu dia a dia. O primeiro ponto é: todas as suas vendas vão cair diretamente aqui em reservas, minhas reservas. Então aqui você tem acesso a um histórico de vendas das reservas que foram feitas diretamente ou no seu estabelecimento ou diretamente pelos canais de vendas. Então bora lá. Como a nossa ferramenta ela tem um gestor de canais, que é o Channel Manager, a ideia é que para aumentar e ampliar a sua distribuição, de modo com que você tenha o seu produto em várias prateleiras de vendas distintas, logo tendo maior alcance do seu público-alvo,
Todas as vendas que forem feitas diretamente lá pela Booking.com, caso você esteja integrado, ou pela Decolar, ou pela Expedia, enfim, ou pelo seu próprio site através do motor de reservas, basicamente o seu cliente ele consegue fazer uma reserva no sistema e quando é feita essa reserva no sistema, ela já cai diretamente aqui. Se ele reservar pela Booking, cai diretamente aqui também. E esse canal é para dizer de onde é que veio essa venda, se veio da Booking, se veio do motor, esse kits que apareceu aqui, basicamente, eu consigo estar criando pela área B2B do motor de reservas uma conta para uma empresa, para um guia turístico, ou para uma pessoa, de modo que ela revenda meu produto com seu login e senha pelo meu motor de reservas, pelo meu site, e aqui eu também consigo estar filtrando essas vendas. E aqui temos as formas de pagamento, status, consigo acessar o voucher por aqui também, consigo reenviar o voucher por e-mail, consigo mandar o voucher pelo WhatsApp, e isso facilita bastante. Além de eu conseguir aqui editar os dados da reserva. Detalhe importante, que aqui também eu tenho um campo de reserva manual. Então, o cliente que me procurar diretamente, eu consigo também gerar uma reserva direto pelo sistema. Isso é bom por quê? Porque primeiro que ela já é registrada no sistema, o sistema ele já automatiza mandando aqueles e-mails automáticos com o voucher, etc. E além disso, eu consigo estar gerando uma reserva diretamente por aqui, tá? Ou uma reserva, ou um orçamento, que quando eu gero essa reserva, ele automaticamente já dá baixa do quarto que foi vendido nos canais conectados por conta do gestor de canais. Se eu tenho 10 acomodações e vender duas por aqui, ele automaticamente reduz para 8 no seu site pelo motor de reservas, na Booking, Expedia, Decolar e daí por diante. Então aqui eu vou escolher um período para fazer uma pesquisa, a categoria de quarto, pesquisar, já me informou aqui os dias disponíveis e quantas acomodações eu tenho. Aqui eu tenho autonomia de negociar, então posso alterar o valor da diária, que é único e exclusivo só para essa venda aqui. Posso oferecer opcionais também. E é só adicionar no carrinho, preencher os dados do responsável pela compra. Se em algum momento eu já fiz alguma reserva com o estabelecimento, é só preencher o nome do hóspede, o e-mail, que ele já preenche aqui com todos os dados, já autocompleta, né? Facilitando. Ele viu que no meu e-mail eu já tenho associado aqui, ó, R$ 90,40 de crédito para poder consumir nesse estabelecimento, que eu posso inclusive utilizar para poder abater o valor, né, a respeito dessa reserva. E aqui eu tenho o status do pagamento, supondo que ele tenha me pagado na hora. Tenho aqui as formas de pagamento também que eu posso estar colocando. Tenho várias formas de pagamento aqui. Vou colocar como dinheiro, tá? Tipo de cama. Caso eu tenha recebido alguma entrada, eu posso colocar aqui também e o valor da entrada. Vou colocar aqui R$ 300. Se for parcelado, eu posso botar a quantidade de parcelas e aqui eu confirmo a reserva. E ele já automatiza fazendo todo o disparo de e-mail. Só que tem um ponto interessante. Nesse campo aqui onde tem status, eu tenho também o status de orçamento. Qual a diferença do orçamento para qualquer outro status desses que aparecem aqui? O orçamento ele simplesmente não consome a disponibilidade, é só uma forma de eu poder formalizar essa reserva aqui, mandando por e-mail para o meu cliente ou mandando pelo WhatsApp, onde eu tenho mensagens pré-configuradas, pré-definidas, e eu apenas formalizo de forma bem profissional essa acomodação que ele está orçando como estabelecimento. Para não precisar de simplesmente digitar um simples texto no WhatsApp, colocar uma informação bem enxuta. Então, assim, fica um negócio bem organizado e bem profissional. E a diferença é que ele não consome a disponibilidade do quarto. Já os outros estados que são referentes à reserva, ele sim já consome basicamente a disponibilidade da acomodação. Então, aqui é algo mais para você formalizar para o seu cliente. Quando eu finalizo o orçamento, ele não só manda por e-mail o orçamento, como eu consigo enviar pelo WhatsApp. Detalhe interessante, que aqui eu tenho um controle de orçamentos onde eu consigo estar acompanhando todos os orçamentos que foram feitos diretamente aqui no meu estabelecimento. Consigo ter o controle de status do orçamento e se por algum motivo o meu cliente lhe achar interessante e quiser fechar, eu posso vir aqui em editar o orçamento e no campo de status eu consigo estar alterando de orçamento para, por exemplo, pago reservado. E aí o que, que ele faz? Tendo a disponibilidade da acomodação, ele vai lá e reduz a disponibilidade, porque agora realmente o que era um orçamento virou uma reserva. E continuando um pouco mais aqui, a gente tem uma outra área que é a área de tarifas, onde temos aqui o calendário. É nessa área onde você vai conseguir ter todo o seu controle do seu calendário, alteração de preços, criar restrições, abrir venda, fechar venda. Então, eu tenho um calendário aqui onde eu consigo estar visualizando as principais informações. Então, por exemplo, dia 3 eu consigo estar fechando a venda,
O canal que eu tenho conectado aqui é o motor de reservas, mas se eu tivesse a Booking, Expedia e Decolar, todos eles apareceriam aqui também. É só clicar em atualizar, que ele já executa a atualização para todos os canais conectados. Posso alterar preços individuais aqui também de cada dia específico. Então aqui é uma visão mais genérica a respeito do meu calendário. Mas supondo que vocês tenham interesse em fazer uma alteração em escala, uma alteração em lote, eu consigo vir aqui onde tem múltiplos envios, consigo escolher o período que eu tenho interesse para alterar, os dias da semana que eu quero fazer essa alteração, posso colocar outros períodos também, e aqui eu apenas preencho o que, é que eu quero alterar para esse período. Então, se eu quiser alterar simplesmente a questão do valor da pessoa, de um Pax, eu só preencho aqui o valor do Pax 1, e já deixei pré-configurado, né, para ele alterar e derivar para os demais outros Paxes aqui. E se eu quiser alterar somente isso, é somente isso que eu preencho. Aqui eu tenho uma book conectada, tenho um motor de reservas, é só clicar em enviar que ele já transmite essas informações para todos os canais. Até aí, perfeito. Tem outra coisa muito interessante, uma ferramenta que nós temos que se chama Rate Shopper. É uma ferramenta do gestor de canais, onde ela te ajuda a você estar acompanhando os seus concorrentes e também te ajuda a você estar melhorando a sua precificação. Então aqui eu tenho um BI, eu tenho dados, onde eu consigo ter aqui um gráfico em linha para poder acompanhar a flutuação das tarifas dos meus concorrentes, tá? E como é que eu, John, estou nesse meio. Consigo até colocar o cursor em um concorrente, ele já destaca a linha para eu ter uma noção geral. Além disso, eu consigo ter acesso aqui também às diárias, onde eu consigo ver uma escala de cores, onde em primeiro lugar o mais barato ele vem na cor verde. Então no dia 13, o mais barato é meu concorrente, ó, esse últimozinho aqui, Partners Hotéis. Então eu vi que ele está precificando a 169 a diária média. Quando eu clico na diária média dele, eu tenho uma noção de para quantos hóspedes são, para qual período é, qual a categoria de quarto, se tem café da manhã, como é o tipo de cobrança, então como é o regime, eu consigo acompanhar tudo isso aqui. Então aqui já me dá uma noção clara do que eu preciso fazer para poder chegar o mais próximo possível dos meus concorrentes. Descendo um pouco mais aqui, esse aqui seria o meu comparativo de como é que está a minha situação quando comparado com os meus concorrentes. E subindo um pouco mais, eu também tenho de disponibilidade. Então aqui eu consigo consultar quantas acomodações meus concorrentes têm disponíveis para venda junto com as minhas. Então aqui ele traz de toda a cesta competitiva que eu defini na configuração do sistema. Então para dias específicos em um período de 30 dias, eu consigo acompanhar basicamente quantas acomodações dentre aquela cesta competitiva estão disponíveis para venda. E além disso, aqui eu consigo acompanhar de forma mais clara também, onde aqui, ó, dia 13, eu sei quantas acomodações os meus concorrentes têm disponíveis para venda diretamente aqui na própria ferramenta, tá? Detalhe que necessariamente ele não precisa ser cliente da Foco para que você tenha acesso a esses dados para fazer comparativo com seus concorrentes. E já finalizando aqui, pessoal, para não me delongar bastante nessa apresentação, tem uma parte de marketing, onde vocês conseguem aqui criar as campanhas, que são os pacotes promocionais, conseguem criar as promoções do motor de reservas, então dá para criar promoção de free night, ou seja, se eu colocar 2 noites, a terceira é gratuita, antecedência mínima, então se eu reservar com 30 dias de antecedência, para aumentar minha ocupação futura, eu posso dar algum tipo de desconto também. Tem uma de last minute para reserva de última hora e tem um desconto por dia de ocupação. Quanto mais diárias eu vou colocando no meu período de estadia, mais barato as diárias vão ficando. E além disso, eu tenho aqui a configuração do recuperação de carrinho, cupons promocionais que eu consigo estar criando aqui também, e um que é bem interessante que são os e-mails automáticos, onde eu consigo criar 5 categorias. Por exemplo, pré-estada. Eu, John, consigo configurar que faltando 5 dias para a data do check-in, o meu hóspede ele vai receber um e-mail automático com algumas orientações a respeito. Além disso, eu consigo ter também de pós-estada. Um dia após o check-out, eu posso configurar um e-mail bem bonitinho, com ótimas informações, questionando como é que foi o período de estadia, botando o link do Google Avaliação para ele ir lá avaliar e etc. Isso facilita bastante. E além de ter outros aqui, como por exemplo, aniversário, você pode mandar um e-mail de aniversário, é aquela questão, né? O hóspede ele se sente muito acolhido quando uma data tão especial é lembrada, e principalmente por uma pousada, ou um hotel, ou uma casa de aluguel por temporada, manda um e-mail de uma estadia que ele teve, e lembrando do aniversário dele, isso é bem interessante. Tem a parte aqui de pré-aniversário, posso também configurar que 5 dias antes do aniversário eu vou mandar o cupom promocional, dizendo que o dia está próximo, etc. Tem um de pós-reserva, onde eu posso configurar
que um dia após a data que eu fiz a reserva, ele pode mandar um outro e-mail automático, e tem também a da mensagem de cancelamento, caso eu cancele uma reserva via sistema, que são reservas feitas diretamente pelo motor de reservas, eu posso mandar um outro e-mail automático direto pelo sistema. Tá? E aqui vocês conseguem consultar os dados dos hóspedes de toda a sua base, né, de clientes que passaram pelo seu estabelecimento, e no mais seria basicamente isso, tá? Claro que a nossa ferramenta ela tem vários outros módulos, vários outros recursos, mas o básico necessário basicamente é isso aqui. E nesse caso aí, para você que também tem uma equipe de marketing, só ressaltando que o nosso site, o nosso motor, você consegue hoje estar integrando as principais ferramentas de e-mail marketing do mercado, de marketing digital do mercado, desculpa, como o Google Tag Manager, o GA4, né, que é o Google Analytics. Temos integração também com a RD Station, que hoje é uma das principais ferramentas de automação de marketing do mercado. Então, assim, hoje aqui vocês encontram uma ferramenta bem poderosa para poder te ajudar a converter. E a nossa empresa também ela disponibiliza outros produtos opcionais, onde vocês podem estar agregando a esse combo principal que é o Foco Tech. Então temos outras tecnologias no qual você pode estar consultando diretamente aí com o seu especialista que está te atendendo ou que você talvez seja atendido, tá bom? Forte abraço aí e conte com a gente.